Agora sim, agora eu liguei o microfone e dá para você me ouvir muito bem. Olá, como você está? Eu espero que você esteja vivendo muito bem na presença do Senhor, na presença do Pai e com certeza vivendo um dia maravilhoso, porque este é o dia que Deus nos fez. Nós vamos nos alegrar e nós vamos regozijar nesse dia abençoado que Deus nos dá. Então, nós vamos, no dia de hoje, neste momento, agora, exatamente agora, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa série de estudo desse livro aqui, ó, maravilhoso, A Vida que Você sempre quis e que Deus sonhou para você. Eu tenho certeza que você gosta ou gostaria de ter uma vida totalmente exponencial, excepcional, mas existe uma vida que Deus planejou para você e essa vida é a que nós vamos estar estudando. Nós já falamos sobre 5 pontos. Se você perdeu algum, aqui embaixo, bem aqui embaixo, você pode clicar no nosso canal e ali você encontrar todas as aulas, desde o primeiro encontro até o de hoje, vai estar disponível ali. Nós estamos indo para o sexto capítulo, o sexto encontro. E é uma bênção muito grande nós aprendermos juntos com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você algo muito importante, algo muito interessante, que você possa compartilhar essa transmissão, que você possa estar também dando sequência, compartilhando essa transmissão, dando sequência para as pessoas que querem e desejam estar ouvindo essa mensagem, essa palavra e esse estudo. Mas antes de mais nada, nós precisamos orar, e é isso que nós vamos fazer agora. Eu convido você a orar comigo para então nós começarmos a estudar sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o teu nome por esse dia abençoado que o Senhor nos concede, nós te bendizemos, exaltamos, glorificamos e temos a certeza de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, nada nem ninguém será contra nós. Pai, nós pedimos a direção da tua palavra agora, que o Senhor possa estar nos ajudando, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para entender da tua palavra e que nós possamos sair daqui edificados na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos e te louvamos. Amém e amém. Queridos, eu vou só preparar aqui para você, ok? Vai estar aqui na tela. Então, nós vamos estar estudando hoje o capítulo 6 e nós vamos estar aqui, olha só que coisa linda, a vida que você sempre quis e que Deus tornou para você. Nós estamos indo então para a sexta lição, e essa sexta lição, ela é maravilhosa. Por que que ela é maravilhosa, gente? Porque vai falar de algo muito importante, né? Então vamos lá, o tema de hoje é este, capítulo 6, Irrompendo os Céus, a prática da oração. A prática da oração. Então, que você possa estar aí irrompendo os céus e com a prática da oração você possa estar buscando a Deus em todo o tempo. Existe uma frase aqui que eu quero deixar aqui para você, eu vou colocar aqui na tela, e ela foi dita por Julian de Norwich, deve ser essa a pronúncia. A oração une a alma com Deus. A oração une a alma com Deus. Queridos, o que isso tem a ver conosco? Muitas vezes nós fazemos oração a Deus somente quando nós estamos desesperados. Nós fazemos oração de desespero. E muitas vezes isso acontece em tempos de crise, de aflições, quando tudo está indo muito mal, quando as oportunidades foram perdidas, enfim. Nós temos essa capacidade de orar somente quando estamos em desespero. E muitas vezes nós temos aí a opção de orar a Deus, mesmo diante das coisas boas, mesmo diante das coisas que estão acontecendo, que são boas e favoráveis. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós estamos aí fazendo orações somente no desespero, ou seja, somente quando todas as ações estiverem esgotadas. Aí muitas vezes nós usamos até o chavão, Ave Maria. Muitas vezes nós usamos chavões nesse sentido, e não é isso que nós estamos aqui querendo, e eu quero passar para você, não é isso. Nós não podemos orar somente quando nós estivermos em
desespero. Por quê, gente? Porque gente desesperada ora. Quando nós atingimos os limites dos recursos, quando nós atingimos os limites da nossa força, o limite da nossa capacidade, o limite do limite e do limite, é aí que nós vamos estar orando. Ou seja, quando nós já estamos sem oxigênio para viver, quando nós estamos aí sem condições de viver, muitas vezes o que nós estamos fazendo é orar com desespero. Queridos, muitas vezes nós estamos com as nossas mãos desfalecidas e nós estamos buscando algo no desespero que nós deveríamos ter buscado quando a gente ainda havia situações de oportunidades ou até mesmo de uma esperança renovada. Mas eu digo para você neste estudo, neste momento, que a coisa mais linda que existe é que a esperança ainda está viva. A esperança é viva por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O primeiro ponto que eu quero passar aqui para você vai ver que eu vou estar aqui mudando aqui no computador. Então, a primeira coisa que eu quero aqui passar para você é exatamente isso. O primeiro ponto, orações do céu, orações do céu. Olha só, vamos observar a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando João descreve uma cena sobre a abertura dos selos, quando os selos são rompidos. Já falei sobre isso também no livro de Apocalipse, nós estudamos esse livro, e nós temos essa oportunidade de ver o céu se abrindo. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, me acompanha aí. Se você ainda não tem condições de acompanhar, escute, mas se você tem condições de abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, anote esses versículos que são de grande valia para a minha vida e para a sua vida. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Eu quero que você reflita exatamente nisso que você acabou de ouvir. Houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Meu irmão, é exatamente isso. Houve silêncio no céu. Isso significa que quando eu e você nós oramos, nós temos a condição de silenciar o céu para que Deus possa enviar a resposta. Ou seja, nesse momento aqui de João, quando João ouviu esse silêncio aqui, foi quando o anjo saiu do altar e ele aproxima-se ali com um altar de incenso, que é representação das orações subindo da terra. E olha só o que diz aqui o versículo 4. Você acompanha comigo aí também no versículo 4. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça de incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Querido, significa que a partir disso nós temos a convicção de que Deus responde e Deus está atento às nossas orações. Olha só que coisa interessante, o mais impressionante, no entanto, é que tais atos vêm em resposta às orações dos santos. Deus está ansioso para ouvir a nossa oração. Deus está querendo ouvir a nossa oração. Nós precisamos estar atento a isso. Agora, veja bem, eu vou ler aqui do livro para você. Diz assim: os céus inteiros se calam a fim de que as orações dos santos, suas e as minhas, cada uma delas, possam chegar diante de Deus. Quando nós oramos, o céu se cala para que Deus possa ouvir as orações, né? Olha só que coisa linda, as orações, ou a sua oração, e de seres humanos reais, como eu e você, interrompe o ritmo do céu. Ou seja, quando nós oramos, há um interrompimento dos céus ali para ouvir a nossa voz. A história não pertence aos poderosos, aos ricos, aos governantes, aos exércitos, às grandes corporações ou impérios de mídia globais. Queridos, eles não têm essa história.
a história pertence a todos aqueles que diante de Deus podem colocar as suas orações. Entenda isso. A prática da oração vai nos levar a isso. Ou seja, o que todos fazem por si mesmos, distante de Deus, pode impressionar por algum tempo. Mas olha só isso, eu quero deixar isso para você. Eu quero deixar isso para a sua vida. A história pertence aos intercessores. Meu irmão, é aqueles que crendo e orando trazem o futuro à existência. Trazem o futuro à existência. Interceder é o que Jesus faz neste momento. Olha só, versículo de Romanos 8, versículo 34, capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais, gente. Para que a gente possa entender. Olha só, a história pertence aos intercessores. Se nós intercedemos, nós vamos ser abençoados. Se nós intercedemos pela pátria, nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados, querido. Nós seremos. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui é oração aos céus. Nós falamos de João, quando estava ali, viu, né, os anjos descendo ali com o incensário para levar as orações da humanidade até Deus. Nós vimos agora que Jesus mostra que, ao interceder, nós mudamos a história. Né? E agora nós vamos estudar sobre isso daqui exatamente, o poder da oração. O poder da oração. E aqui eu quero dizer algo para você. Escreva isso. A oração muda fatos. A oração muda fatos. Isso é espantoso? É espantoso. A oração muda fatos, irmão. A oração muda. E olha só, a primeira oração que a gente viu na Bíblia, extensa, foi quando Abraão estava ali intercedendo pelo povo de Sodoma, onde seu sobrinho Ló vivia junto com a sua esposa. E ele faz Abraão faz vários questionamentos para Deus. Olha, Senhor, se tiver pelo menos 50 justos, o Senhor segura, o Senhor não destruiria a cidade? Deus fala, não vou destruir propósitos justos. Mas e se tiver 10? E ele começa a fazer ali como se fosse uma barganha com Deus. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender ali é que ele estava tentando salvar a vida de Ló. E ele estava tentando mudar os fatos naquele momento. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, independente de qualquer coisa. E ele atreve-se a orar a Deus para mudar fatos. Né? Então, ali ele começa a fazer isso ali com Deus. Ele começa a tentar articular com Deus. Ali, olha, se tiver 50, 30, 10, 5, e 1, Deus, se tiver 1, está tudo bem com o senhor aí, o senhor segura aí a onda, o senhor não deixa, o senhor não destruiria Sodoma e Gomorra, aí como é que o senhor está aí, como que, né, o senhor pode dizer aí? No final, você sabe que Deus poupa a vida de Ló e da sua família, mas infelizmente, a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal, né? E Ló ali era um simples imigrante sem importância. Então, eu quero dizer para você, irmãos, a oração muda as coisas, muda as coisas. E assim, muda as coisas de um modo muito real, muito real. Então, assim, aonde houver poucos homens dedicados à oração, que eu estou dizendo homens aqui, não estou excluindo mulheres e nem daqueles intercessores mais idosos ou até mesmo crianças que oram aí, muito mais que adultos. Mas, olha só, se nós dedicarmos a nossa vida a orar um pouquinho mais para Deus, nós temos a certeza de que nós vamos mudar
um congresso inteiro, nós podemos mudar um presidente, nós podemos mudar um parlamento inteiro, e nós podemos ajudar o exército a ser forte o suficiente para proteger uma nação. Então, a oração pode mudar fatos, né? Então, você pode ser um grande conquistador na terra em que você vive, quando você está exatamente orando a Deus, pedindo, Senhor, muda essa situação. Isso eu vou dizer para você e vou repetir aqui mais uma vez. A intercessão muda história. E a história dos intercessores é a que vai prevalecer, e ela é regada por lágrimas, por desejos de uma mudança, por sedes de justiça. Então eu tenho certeza, a história pertence aos intercessores. E aqui eu gostaria de passar esta frase para que você possa entender. A oração não acontece em um processo automático. Aí eu vou ligar aqui agora, eu vou colocar um processo automático e nós vamos conseguir fazer oração. A oração, não, nós não conseguimos fazer oração como é para fazer de uma hora para outra. Nós temos que criar hábito. Nós temos que criar hábitos de oração. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente vê Pedro, Tiago, João, né, subindo ao monte para orar, Jesus ensinou eles a orar. E Jesus, ele se retirava para orar. E Jesus ensina isso aos seguidores dele. E Jesus está ensinando isso para mim. É necessário você ter um tempo de oração. É necessário você ter um momento, nem que for pequeno, de retiro. Ou seja, de você se fechar, de você se guardar, e ali você estar recebendo a orientação de Deus por meio da oração. Eu gosto dessa frase, eu vou falar de novo. A história pertence aos intercessores. A intercessão para o céu, para que Deus possa intervir ao seu favor. Creia nisso, irmãos. Olha só, os seguidores de Jesus queriam conhecer Deus. Até que um dia um deles teve a ideia e Jesus mostrou como fazê-lo. Olha só esse versículo, eu coloquei aqui na tela para você, eu vou passar aqui. Olha lá. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que Jesus ensinou a cada um a orar da forma correta, da forma certa. E isso aqui mudou a história dos discípulos e vem mudando a história das pessoas. Então, olha só, muitas vezes o que nós estamos fazendo é orando somente no desespero. E Deus não quer que você ore no desespero. Deus quer que você ore fora do desespero. Deus quer que você ore também além do desespero. Você tem que orar em todo o tempo. Mas qual é o erro que nós cometemos? Nós cometemos o erro de querer orar 5, 10, 15, 20 minutos. Nós não temos esse hábito. O brasileiro não tem hábito de orar. Não, o brasileiro é muito agitado. Então, a sua reação deveria ser sempre: eu quero e preciso orar. Isso é o que nós devemos fazer. Né? Olha só, eu coloquei aqui na tela também uma coisa muito interessante. Olha só essa frase. O poder da oração. Oração é comportamento aprendido. É comportamento aprendido. Creia nisso, irmãos. Oração é o poder compreendido. Então, o que nós podemos dizer neste momento é como aprendemos a orar. E aí entra, então, uma coisa chamada, que eu quero passar para vocês, é padrões de oração. Padrões de oração. Né? Padrões de oração. Nós temos que partir do começo, né? Para aprender a orar, será necessário duas coisas. Para nós aprendermos a orar, é necessário duas coisas: tempo e lugar. Não existe outra coisa melhor. Agora, muitas vezes, o que nós fazemos de errado? Nós não iniciamos com o tempo correto,
e muito menos nós decidimos estar no melhor lugar. Nós estamos no lugar errado e no tempo errado. E nós precisamos entender tudo isso. Se nós não entendermos como nós podemos aprender a orar, nós vamos estar igual a um animal amarrado a um moinho, e esse moinho fica girando ali, esse animal faz esse moinho girar, para que o que está dentro desse moinho possa ser triturado. Então, nós precisamos aprender e descobrir qual é o tempo e o lugar onde nós podemos estar buscando a Deus, né? O que acontece hoje, por nós não definirmos tempo e lugar, muitas vezes nós ficamos até culpados, nos sentimos culpados por não ter orado, por não ter feito a oração que nós deveríamos ter feito. E aí o que acontece? A gente se sente em um ambiente de culpa. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar. Existe a oportunidade de mudança, existe a oportunidade de nós sermos diferentes. Lógico, não tente realizar mudanças radicais, porque mudanças radicais não são indicadas no momento onde você não está tendo tempo e nem lugar para fazer a oração. Então, o que eu posso dizer para você como ilustração ou até mesmo trazer para você um caminho? Comece com 5 minutos por dia. 5 minutos. Faça uma oração de 5 minutos todo dia. Isso já é suficiente para que você comece a criar um hábito de oração. Você vai ser tentado a desistir, você vai ser desencorajado, você vai pensar até mesmo que o que você está fazendo não tem solução ou não tem condições de ser, não tem nenhum tipo de benefício com o que está fazendo. E isso pode trazer para você algo extremamente desafiador. Por que eu falo isso? Qual é o outro erro que a gente comete? O erro que a gente comete é o seguinte, veja bem, nós não oramos e nós queremos começar a orar 5 minutos por dia. 5. Um, dois, três, quatro. Desses 5 que nós começamos a orar, vai chegar um dia que a gente não vai ter condição de orar. O que eu vou fazer? No outro dia, então, eu vou orar 5 minutos do dia, mais 5 minutos do dia que eu não orei. Não faça isso. Por quê? Olha o que o autor está dizendo aqui, para mim e para você. Não diga, hoje não vou fazer e amanhã eu oro por 10 minutos. Eu vou dizer para você que você vai chegar no final de semana precisando não só de 5 minutos, mas de 35 minutos, para que você possa compensar todos os dias que você não orou e não teve tempo de ter relacionamento na oração com Deus. Então, tem que ficar atento com isso. Defina. Se 5 minutos não é suficiente, comece com poucos minutos. E aí você vai aumentando isso gradativamente. Uma coisa aqui, o cenário é muito importante. É muito importante. Tem pessoas que gostam de sentar na varanda da sua casa e ali orar a Deus. Tem pessoas que gostam de ficar na janela olhando a paisagem. Pode ser que isso seja bom, pode ser que isso dê resultado para a sua vida. Então, olha só, o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que ele saiu de madrugada para buscar a Deus em oração. E ele levantou-se bem cedo, saiu e foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Olha só, em Marcos 1,35, vai aparecer para você na tela, Marcos 1,35. Vamos ler. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, o que Jesus fez? Ele nos deu o caminho para que nós possamos estar orando. Ele nos deu um meio. Né? Então, de repente, se for o melhor horário para você a madrugada, que assim seja, faça de madrugada. Eu acho que é o mais do que importante. Você ter um tempo, independente de qual horário. Você precisa ter esse tempo de oração e de buscar a Deus.
Eu vou passar aqui para você também, vai aparecer na tela, Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então, ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. E foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Por que que Jesus ele fez isso? Por que que Jesus ele foi para um lugar deserto? Porque o cenário ele diz muito para você. Tem que dizer muito para você. Porque olha só, ele foi para um deserto onde ele descansou e também ele esteve ali orando. Orando, né? Então você vai ver isso na Bíblia, você vê Jesus nos ensinando a orar dessa forma. E note como os evangelhos mostram Jesus, na maior parte das vezes, orando ao ar livre em lugares bonitos, em cima de um monte, ou no Mar da Galileia. Então, olha só que coisa maravilhosa para que você possa buscar um cenário. Né? Você define o lugar, você define o tempo. Não é Deus que define. Deus, a única coisa que Deus quer da sua vida é que você possa estar falando com Ele em todo o tempo. Agora, preste muita atenção no ritmo de vida que induz a nossa mente a grande, mas grande velocidade, além do tempo livre que a gente quase nem dispõe, devido a essa velocidade que o mundo corre, e muitas vezes, por causa dessa velocidade, por causa do cansaço, muitas vezes nós estamos dispostos a assistir séries de TV e filmes, ou apenas estar conectados na TV com um estímulo externo, que tudo que possa fazer para a gente ter o descanso físico, ele vai fazer isso, ele vai te proporcionar essa satisfação, mas para que você descanse o seu físico e não tenha contato com Deus pelo lado espiritual. É por isso que a gente fica entediado. Por que que a gente fica dessa forma entediado? Exatamente por isso. Porque muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente chega em casa, quer assistir uma TV, quer assistir uma série, quer assistir um filme, e nós esquecemos que nós podemos descansar no lugar que a gente escolhe, no tempo que a gente determinou, e ali a gente não só encontrar descanso físico, mas também descanso para a nossa alma. E o inimigo, ele é expert em fazer com que o mundo gire cada vez mais rápido. Eu até gosto de brincar que o mundo não gira, o mundo capota. Então, e nós estamos capotando junto com esse mundo. Olha só essa frase que nós vamos ler aqui de Henry Nouwen. Ele diz o seguinte: quando vamos orar, os pensamentos começam a salutar dentro da nossa mente, feito macacos pulando em bananeiras. Eu acho que eu vou até repetir essa frase porque eu acho ela fantástica. Quando vamos orar, os pensamentos começam a salutar dentro da nossa mente, feito macacos pulando em bananeiras. Gente, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então, olha só, vamos dizer que quando você decide, os primeiros minutos é para acalmar os macacos que ficam pulando dentro da gente. É exatamente isso que a gente precisa entender, que separar alguns momentos para que os macacos que estão pulando, barulhentos dentro de nós, nas bananeiras, possam se acalmar. E olha só, Jesus ele ensina isso nos evangelhos. Ele sai para encontrar descanso. E no tempo de descanso, ele encontra a pessoa de Deus. Então, olha só, nós precisamos ter isso para nós. Então, olha só, eu quero ler aqui para você o que o autor coloca como uma ideia.
uma boa ideia fazê-lo respirando fundo algumas vezes, e dando chance à mente de diminuir o ritmo. Então aqui não envolve nenhum tipo de filosofia, não envolve nenhum tipo de situação. O que envolve aqui é uma coisa muito interessante. O que envolve aqui é o seguinte: quando nós controlamos a respiração, isso é provado. Quando nós controlamos a respiração, nós encontramos quietude. Encontramos, encontramos quietude. Nós podemos utilizar de um objeto bem distante, por exemplo, da onde eu estou fazendo hoje essa transmissão, essa gravação, eu vejo a torre de uma igreja. Eu posso estar ali, olhando para essa torre da igreja e falando com Deus em um olhar fixo, para que a gente possa ver como se fosse uma vela acesa, chamando a nossa atenção. Pode ser uma flor, pode ser algum objeto que possa chamar a sua atenção. Uma das coisas que a gente pode também fazer dentro desse assunto que nós estamos falando de padrão de oração, a gente pode, inclusive, repetir algumas frases, tipo, Pai Celestial. Quando você fala isso, qual é o que a tua mente leva você a pensar? O que remete? Quando você fala assim, Pai Celestial. Né? Isso é muito importante. E veja bem, nós não devemos fazer isso de uma maneira que seja repetição em alto e bom som, não. Você tem que repetir, fazendo com que essa repetição, Pai Celestial, com os teus olhos fechados, algo aconteça em seu coração. O próximo ponto aqui, nós vamos falar sobre oração simples. Né? Oração simples. Isso aqui é muito importante. Gente, nós precisamos entender o que é uma oração simples. Muitas vezes nós tentamos, dentro da oração, falar coisas que Deus não quer ouvir, não precisa ouvir, porque Ele já sabe o que Ele é, o que Ele faz, a forma como Ele tem o controle de todas as coisas. Então, existem coisas que nós não precisamos falar em oração. A oração é simples. A oração é uma coisa muito simples. Né? Então, a gente precisa estar aprendendo sobre o tempo da oração simples. Como que eu faço uma oração simples, né? Então, é o seguinte, a oração simples sempre tem que estar relacionada ao fluxo do seu pensamento. Lembra que eu falei no ponto passado que muitas vezes nós começamos a orar e a nossa mente se divaga como um macaco pulando, pulando de uma maneira para outra? Então, a oração simples é você controlar o fluxo de pensamento na sua mente. É controlar isso, é você controlar isso. Por exemplo, nós vamos orar e nós começamos a pensar: será que eu vou receber uma gratificação de Natal? Será que eu vou receber uma cesta de Natal? Será que eu vou ter condições de pagar o boleto amanhã? Será que eu vou ter condições de atender bem amanhã? Será que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo? Isso vai depender do teu controle de fluxo de pensamento. E muitas vezes a oração simples, ela precisa fazer com que o seu fluxo de pensamento seja concentrado naquilo que é objetivo. A oração simples, ela é objetiva. E nós temos que aprender isso. Eu quero ler aqui para você um trecho que Dallas Willard, ele escreve num livro que ele publicou. Ele diz assim: a oração simplesmente morre com os esforços em se orar sobre coisas boas, que, a bem da verdade, não são importantes para nós. O mundo, se chegar à oração significativa por essas coisas boas, é começar orando por aquilo que de fato nos interessa. Olha só, o modo de se chegar a uma oração significativa por essas coisas boas é começar orando por aquilo que de fato nos interessa. Então, olha só, começa uma ação já dizendo para Deus objetivamente, Senhor, é isso aqui.
O meu problema é esse, eu preciso de uma solução, que o Senhor me ajude a dar, que o Senhor me ajude a encontrar essa solução. E nós temos que partir desse princípio, né? Então, nossos ciclos de interesse inevitavelmente crescerão na grandiosidade do amor de Deus. Quando eu falo com objetividade, eu consigo chamar a atenção de Deus, eu consigo parar o céu, eu consigo chamar a atenção de Deus, porque eu fui objetivo. Olha só, ele fala aqui, a oração simples morre com os esforços de orar por coisas boas que muitas vezes não estão nem nos nossos interesses. Então, aqui nós precisamos fazer isso. Muita gente achava impossível orar porque pensava que só devia fazer em favor das necessidades maravilhosas, porém remotas, de que, na verdade, tinham pouco ou nenhum interesse, ou mesmo conhecimento. Ou seja, a oração simples é uma oração objetiva. Lembra que eu falei para vocês aqui? A palavra, repetir a palavra Pai Celestial, isso traz o que para a sua vida? O que ela traz para a sua vida? Pai Celestial. Eu posso dizer para você, para mim traz um senso de pertencimento. E por ter esse senso de pertencimento, eu acredito que Deus ele me ajuda ao ponto de ser muito mais feliz, muito mais gratificante por aquilo que eu faço na simplicidade do que na complexidade. Então a oração, para parar os céus e interromper o ritmo do céu, é aquela oração simples. Tá bom? Então você precisa entender isso. A oração simples é o tipo mais comum de oração que existe nas Escrituras. O próprio Jesus ensina quando nos diz para pedir pelo pão nosso cada dia. Gente, vamos pensar, pedir pelo pão nosso cada dia é algo tão simples, mas que nós precisamos pedir. Você agradeceu pelo pão que você recebeu hoje, que você já comeu, que você já se alimentou desse pão? Olha só que coisa linda e fantástica para a nossa vida. Isso aqui é importantíssimo para nós. E nós temos que viver dessa forma, né? Então, a oração simples é o tipo mais comum de oração encontrada nas escrituras, tá bom? Isso aqui é de grande importância. Agora, lógico, você vai colocar diante de Deus e você vai crescer diante de Deus quando você coloca também as suas preocupações diante dele, mas as suas preocupações têm que ser menos egoístas, ou seja, menos para você e muito mais para as outras pessoas. Não estou dizendo que você não tenha que pedir para você, mas você precisa chegar ao ponto de crescimento de que as minhas preocupações elas não serão tão grandes quanto ao do meu próximo. Jesus ensina isso. Jesus ele orava por ele, mas ele orava muito mais pelas outras pessoas do que por ele. Olha só uma coisa aqui fantástica que nós vamos ler sobre a oração. E C.S. Lewis deixou escrito para nós também, né? E isso vai nos ajudar bastante. Então, olha só, vamos lá. Na oração, devemos depositar diante dele o que está dentro de nós, não o que deveria estar dentro de nós. Eu quero aqui que você entenda essa frase. E na oração, devemos depositar diante dele o que está dentro de nós, não o que deveria estar dentro, está dentro e não o que deveria estar dentro. O que nós estamos falando com isso? O que nós estamos trazendo para você com relação a isso? Nós devemos falar para Deus o que está dentro de nós, e não o que deveria estar. Então, isso aqui eu vejo uma coisa que brota no meu coração, que é a sinceridade. Que é você ser verdadeiro diante de Deus. Porque muitas vezes, na oração, nós estamos falando coisas que não estão dentro de nós. E simplesmente nós estamos falando porque nós achamos que é bonito falar. Quando C.S. Lewis está dizendo assim, depositar diante dele o que está dentro de nós. O que está dentro do teu coração agora? Aflige agora, o que te incomoda agora, o que te
traz de dificuldade agora. É isso que eu estou falando. É isto que tem que ser colocado diante de Deus. E muitas vezes nós estamos colocando muitas coisas que estão fora de nós, esquecendo de colocar o que está. Isso aqui é muito importante, ok? Então vamos lá, aprendendo a estar inteiramente presente, né? Estar inteiramente presente. E aqui nós vamos até achar aqui, eu quero até achar muito interessante isso que nós vamos falar, porque, olha só, seja franco, verdadeiro, feche seus olhos e escute. Até baixar a cabeça, você possa entender. A pergunta que eu falo para você, que eu faço para você, você precisa ser franco. Sua mente costuma devagar quando você ora? A sua mente costuma devagar enquanto você ora? Gente, isso daqui é uma coisa que é terrível. É terrível, terrível. Por que que eu falo isso? A minha mente ela mais divaga do que está concentrada. Ah, mas o cara é pastor, não deveria acontecer isso. Gente, eu sou humano, estou passivo a erros, estou passivo aos sujeitos externos que todos nós estamos. E muitas vezes nós começamos a oração em uma linha de pensamento e terminamos em outra. E simplesmente terminamos em outra. Simplesmente começamos falando bem de uma coisa e terminamos falando bem de outra coisa. Isso aqui chama-se deficiência, síndrome da deficiência de concentração espiritual, né? Que é o SDCF, síndrome de deficiência de concentração espiritual. Gente, com todo o respeito que eu tenho por vocês, sejam sinceros, a sua mente também faz isso, ela divaga quando você está olhando. Então, olha só, por que que você muitas vezes divaga? Eu preciso descobrir isso. Por que que minha mente divaga? Por que que minha mente vai embora? Eu não posso ter esse tipo de situação, não posso sofrer com isso. Porque, olha só, às vezes, durante a oração, observo que estou tendo uma fantasia envolvendo a realização de algo feito grandioso ou a tomada de uma atitude de grande coragem. É exatamente isso que na oração, devagar na oração, é exatamente isso. Eu começo a ver outras coisas ao invés de ver o principal. Por isso que nós acabamos de falar sobre oração simples. Oração é simples. É por isso que eu digo para vocês o seguinte: entendam isso. Talvez é muito mais fácil eu orar 1 minuto com qualidade em meia hora, minha mente devagar por todos os lados deste planeta. Então, tome essa decisão. Vamos nos concentrar, vamos nos colocar naquilo que é primordial, prioridade da nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender. Então, assim, muitas vezes nós temos visto orações divagando, foi para um outro lugar que não teria que ter ido, foi para um outro lugar não deveria ter acontecido o que aconteceu. Então, gente, nós precisamos aprender a concentrar. Se você sofre da síndrome de deficiência de concentração espiritual, você precisa começar a orar pouco e com qualidade. Os pontos para Deus para que aquilo possa se tornar algo extremamente importante para a sua vida. E aqui eu quero passar para você 7 pontos, não vai estar na tela, mas eu quero passar para você 7 pontos sobre como você vai rever o seu processo de oração, né? A primeira coisa é, vamos lá, eu quero que você escute isso, vou estar lendo algumas coisas aqui e você vai estar acompanhando para a gente, junto com a gente. Então vamos lá. Primeiro, reserve 3 ou 4 minutos depois de orar para refletir em tudo que acaba de acontecer. Então você orou? Beleza. Então vamos lá. Depois que você orou, o que você orou? O que você orou? Como você orou?
que maneira você orou. E se você orou da maneira correta ou não. Então, reserve 3 ou 4 minutos depois de orar para repetir em tudo que acaba de acontecer. Segundo, como você começou a orar? Como você começou a orar? Então, é alguma coisa que você precisa também aprender. Como que você começou a orar? Como? Né? Você começou a orar, você já estava ciente da presença de Deus? Ou você estava naquela sensação de que você estava falando para as paredes e a sua oração não passou do teto? Então, você precisa rever isso. Terceiro, determinados trechos da oração me pareciam mais vivos enquanto orava. E aqui é uma coisa muito interessante, aqui fala de convicções, né? De convicções. E talvez até um pouco de emoções fortes, né? Então, assim, o que você orou, os trechos que você orou na oração, estavam vivos, era latente, era firme, era forte. Isso aqui foi muito forte, foi muito legal. Eu orei isso aqui, ficou da hora. Eu sei que eu atingi o objetivo. Então, está vivo, ficou vivo. Quais dificuldades você encontrou? Gente, infelizmente a gente encontra tanta dificuldade na Bíblia não, na vida de oração, porque a gente começa a orar, tem sono, tem fome, tem distração, tem cansaço, tem tédio, vem barreiras, filho que chama, mãe que ajuda e a nossa mente divaga. Então, veja isso. Quais foram as dificuldades que você encontrou nesse tempo de oração? Por que eu estou falando isso? Porque você precisa rever a oração para que você possa melhorar na próxima. E cada dia melhorando um pouco mais, em breve tempo, você vai estar fazendo oração não só de 5 minutos, mas de muitos minutos. Tá bom? Então a gente precisa aprender isso. Quinto, já teve a impressão de estar sendo chamado a reagir ou empreender alguma ação específica? Ou seja, você está na oração e de repente vem aquela sensação de que você gostaria de fazer algo específico. Você precisa ver isso também. Sexto, qual o tom geral da sua oração? Apaixonado ou afetuoso? Difícil ou doloroso? Obscuro, tranquilizador, sensato, nebuloso? Qual foi o tom da sua oração? Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos agindo de uma forma que não passa a ser uma coisa tão monótona, porque a gente não consegue colocar um tom de voz diferente. E aquilo que a gente está fazendo não está trazendo paixão, não está sendo apaixonante. A gente precisa entender isso, precisa mudar isso, rever isso na oração. Você tem feito apaixonado ou afetuoso? Com dificuldade ou doloroso? Obscuro, tranquilizador, sincero, nebuloso? Anote os resultados dessa revisão, pois com o tempo podem ajudá-lo a aprender com as próprias orações, com as próprias orações. Olha só que coisa interessante. Por que é muito bom você anotar? Por que é muito bom você fazer isso na sua vida? Porque esse processo não é automático. Você precisa estar melhorando dia a dia. E ao melhorar esse sistema dia a dia, o que acontece? Você consegue melhorar o seu fluxo de pensamento na oração. Eu quero passar para você aqui uma frase de Dietrich Hoffmann. Ele diz o seguinte: a oração de intercessão é um banho purificador que o indivíduo e a sociedade devem tomar todos os dias. Então, eu quero que você leia aí, para você gravar. Oração de intercessão é o banho purificador que o indivíduo e a sociedade devem tomar todos os dias. Meu irmão, todos os dias.
todos os dias, todos os dias. Né? Não tem outra forma a ser você estar fazendo oração todos os dias. Sempre tendo o seu fluxo de pensamento ali colocado para funcionar de uma maneira que a oração seja simples, objetiva e clara. Só assim nós vamos parar o céu, nós vamos diminuir o ritmo do céu, para que nós possamos, para que Deus possa ouvir a nossa oração e responder a cada um de nós. Eu quero contar a história aqui para você de uma pessoa, lógico, que vai estar aqui com nomes fictícios, mas é a história de Charlie. Charlie, ele começou a falar com Deus e esse cara, ele começou a falar com Deus sobre esse, uma pessoa começou a falar sobre o tal de Charlie. E ele começou a dizer assim, nessa oração. E nessa oração que essa pessoa começou a dizer, foi em um culto de consagração de um pastor. Então todos estavam pondo as mãos sobre a cabeça do pastor e esse camarada, Tony, ele começou a falar de um tal de Charlie. E ele fez essa oração. Preste bem atenção para que você veja como que essa história é linda. Querido Deus, o Senhor conhece Charlie Stoughton, que mora naquele trailer prateado, descendo a rua, a quase 2 quilômetros daqui. O Senhor conhece o trailer, meu Deus. Descendo a rua do lado direito. Senhor, Charlie me contou esta manhã que vai deixar a mulher e os 3 filhos. Interfira e faça alguma coisa. Por favor, Deus, volte a unir aquela família. E o interessante é que quem estava fazendo essa oração estava orando sobre um pastor, estava consagrando um pastor. E aí o que acontece? Esse pastor, ele falou assim, poxa, eu estava sendo consagrado ali, eu estava recebendo a consagração e quando menos esperei, começou uma oração totalmente diferente na minha vida, que não tinha nada a ver com a consagração minha ao pastorado. E ele ficou sem entender aquela história. Sem entender, ele não entendeu, né, essa história. E o que aconteceu? Né? Esse Tony, ele, ele, ele fez essa oração e esse pastor, né, o pastor JP, ele pegou e foi consagrado. Depois de um tempo, ele, em silêncio, ele saindo, né, do local onde ele estava indo para a sua casa, estava caminhando para a sua casa, né, e quando, de repente, chega aí uma pessoa pedindo carona. Então, essa pessoa chega para esse JP e pede carona. E o JP deu a carona a essa pessoa e começou ali um diálogo. Orávamos por Charlie. Quem deu carona? O JP deu carona para esse Charlie. Ele começou um diálogo dizendo assim, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Charlie Stoughton. E ele começou a ver, mas peraí, nós estávamos orando por essa pessoa. Foi aí que ele entendeu todo o propósito daquela oração. Foi aí que ele pegou aquela pessoa, deu meia volta, porque ele estava indo embora, ele deu meia volta e trouxe essa pessoa até o trailer, naquela rua, aonde aquele rapaz, aquele senhor tinha acabado de orar ali sobre a vida de Charlie. E esse pastor JP, que foi consagrado ao pastorado, deu carona para o Charlie e ele retornou para casa. Trouxe Charlie de volta para casa. Charlie estava indo embora para destruir a sua família, para destruir o seu casamento. E esse JP trouxe Charlie de volta. E aí o Charlie falou assim, mas como você sabe que eu moro aqui? Como você sabe que a minha vida estava sendo destruída? Como que você sabe que isso ia colocar tudo a perder? E no diálogo aqui, vou dar uma resumida, no diálogo aqui, eles conversaram, tanto o JP como o Charlie, junto com a sua família, e houve ali um tempo de consagração, houve um tempo de rendição a Cristo,
Eles se renderam aos pés de Jesus, se converteram e hoje ainda continuam sendo uma família ricamente abençoada. Aí você fala assim, puxa, mas foi uma oração respondida de maneira bem rápida. Nós não entendemos qual é a questão da oração, se ela vai ser respondida rápida ou não. O fato é que aquele homem fez a oração em favor de Charlie e o pastor que estava sendo consagrado, o JP, ele pegou e deu carona depois que acabou toda aquela cerimônia. Ele foi embora, ele viu esse homem na rua, ele pegou esse homem, perguntou o nome, esse homem era. E depois disso a gente vê que teve todo um desenrolar onde Jesus foi exaltado, a família foi restaurada e até hoje eles estão juntos. Né? Então, isso nada mais é do que esse próximo ponto que nós vamos falar aqui agora. Oração como parte do relacionamento. Oração como parte do relacionamento. Olha só que coisa interessante, coisa linda, gente. Coisa linda. Então, o que nós temos que entender? A oração faz parte de um relacionamento com quem? Com Deus. Com Deus. Ela precisa dizer sim? Sim. Ela precisa ter um padrão? Sim. E nós precisamos rever algumas coisas da nossa vida com relação a isso. Então, orar, conversar com Deus sobre tudo aquilo que estamos fazendo juntos. Olha só, Dallas Willard falou sobre isso. Ele colocou essa frase. Orar é conversar com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Então, veja bem, na oração a gente tem relacionamento. No relacionamento a gente encontra o amor de Deus fluindo em nós, através de nós, por meio de Jesus Cristo, em nós e por nós. Então a gente precisa entender isso, porque onde há muita oração, há muito amor. Onde há muita oração, há muito amor. Então, olha só, o que nós precisamos entender e fazer. Você precisa ter relacionamento com Deus, independente se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas é um relacionamento através da oração com qualidade. Através dessa qualidade, a gente consegue descobrir outros meios que vão nos levar a entender ainda mais o propósito de Deus com relação a eu estar orando a Ele. Porque quando a gente ora, seja uma oração simples, um coração com aquilo que está em nós, e não o que deveria estar em nós, mas o que está em nós, o que acontece? Nós conseguimos mudar a sua, nós conseguimos mudar primeiramente a nossa história, porque nós conseguimos parar o céu, para que o céu nos escute, para que Deus nos escute. Então, ó, coisa interessante. Vou contar um fato aqui para você de Richard Foster. Ele pega sobre um amigo caminhando por um shopping center com seu filho de 2 anos de idade. O menino estava mal-humorado, indisposto. Nada que o pai fizesse o acalmar. Sabe? O pai, enfim, pega o filho, segura nos braços e começa a cantar para ele uma canção inventada naquela hora. Eu te amo. Amo seu jeito de rir. Que bom que sou seu pai. De repente, sua canção produz um efeito que nada conseguira até então. O menino arregala os olhos, fecha a boca e sorri. Aninha-se no peito do pai e ouve apenas, durante todo o trajeto, até o carro. Chegando no carro, o pai coloca o filho no banco, pega o cinto de segurança. O menino estende os braços para ele e diz: canta de novo para mim, papai. Canta de novo. Olha só que coisa. Eu quero concluir aqui com uma frase que eu fiz. Eu escrevi essa frase. Essa frase diz o seguinte: quero que você veja na tela essa frase. Orar é ser pego pelos braços de Deus e ouvir a sua doce voz cantando uma linda canção. E, quando acabar, a gente pede para cantar. Gente, isso
é lindo demais. Oração é exatamente isso. É você ser pego pelos braços do Pai. Pego pelos braços do Pai. A gente escuta uma doce voz acalmando todo o nosso ser. E ao acalmar todo o nosso ser, quando tudo termina, a gente pede, Senhor, comece tudo de novo. É esse sentimento que nós temos que ter na oração. É esse sentimento que nós temos que ter quando nós estamos orando. É esse sentimento que nós vamos ter diante de Deus. E é por isso que esse é o meu desafio para você. E você orar um pouco. Não precisa começar com muito. Ore um pouco, ore um pouco. E o pouco pode se tornar muito diante de Deus. Fale o que está em você e não o que deveria estar em você. Tá? Se você está triste, fale para Deus que você está. Fale para Deus que você está triste, se está amargurado, se você está zangado, com raiva, com ódio, com mágoa, com dor, tristeza, o que for. Abre o teu coração para Deus, uma simplicidade. E assim, a simplicidade como Deus ama a gente ser simples. Faça isso. Comece com 1 minuto, 2 minutos, até você conseguir fazer a oração. Você sacia a sua alma e descansa a sua alma no Senhor. Nós estamos falando aí nós falamos hoje, né, sobre isso aqui, interrompendo os céus, a prática da oração, a prática da oração, interrompendo os céus. Quando nós oramos, nós interrompemos o céu, nós paramos o céu. Simplesmente a gente chega e fala para Deus, Senhor, é só o Senhor que pode nos ajudar. Estou triste, estou amargurado, enfim, você fala o que achar melhor, mas fale com sinceridade. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Nós estamos falando sobre isso, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Na próxima semana nós vamos continuar e com certeza Deus vai continuar falando ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas orações e que você possa ter aprendido nesse dia, nesse momento. Pai, nós queremos glorificar o teu nome e dizer a Deus porque nós aprendemos. A oração é simples. A oração é falar o que está em nós e não o que deveria estar em nós. A oração tem que ter um fluxo de pensamento. Para que isso aconteça, cuide do nosso pensamento quando nós estivermos orando. Cuide da nossa boca para falarmos aquilo que nós temos que falar. Não devagar, não estar pulando de macaco nas bananeiras, pular como macaco nas bananeiras, mas aquieta a nossa alma. Jesus ensinou isso para os discípulos e tenho certeza que o Senhor estará ensinando isso para a nossa vida. Vamos, nós bendizemos por tudo. Obrigado, Senhor. Ser conosco nos ajude. Sermos simples e ter um relacionamento sem barreiras com o Senhor. Obrigado, Deus, ser com cada um. Em nome de Jesus. Queridos, nós encerramos então aqui essa aula. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família. Até breve, no próximo encontro. E que você possa ter aprendido muito nessa aula. Deus é por nós. Quem será contra nós? Eu vou dizer para você, nada, ninguém. Aquilo de Deus, ele impedirá. Creia nisso. Confie no Senhor. Retenha o que é bom. E aquilo que não é bom, você joga fora, porque não pode ocupar espaço na sua vida e no seu coração. Deus abençoe. Fica na paz. E até breve, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.